Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Bacarini. Mais um vídeo, aproveitando o feriado aqui na Terra, né? E com isso adiantando alguns vídeos. Muito bem, o assunto agora, a gente vai começar a focar agora na questão das famílias. Então a gente precisa entrar num assunto que é um pouquinho chato, mas nós vamos fazer da forma mais simples possível, que é a gente aprender alguma coisa sobre heredograma, né? Tem muitas aulas no YouTube sobre heredograma, né? Eu vou procurar fazer alguma coisa assim, bem simplória, né? Uma coisa bem objetiva, ligado justamente ao que a gente precisa, tá? E vamos excluir, né, do heredograma uma porção de símbolos que não nos interessam, conceitos que não nos interessam. Então nós vamos fazer uma coisa bem objetiva, tá? E vocês vão ver a importância disso quando a gente estiver estudando as famílias. Então, assim, antes de entrar no esquema da família, nós vamos falar alguma coisa sobre o heredograma. Depois, né, nós vamos falar sobre as famílias, sobre os esquemas de utilização do heredograma nas famílias, e aí a gente vai começar a entender o objetivo disso, tá? Deixa as coisas muito mais claras para a gente, ok? Então eu vou voltar aqui o vídeo para o Flipchart, onde eu já fiz alguns esqueminhas, né, para facilitar, para não ter que fazer isso enquanto a gente está falando. Eu já fiz coisa de esquemas. Depois que a gente fizer esses esquemas, nós vamos aprender. Eu vou apresentar alguns exemplos só para a gente entender, ok? Então, vou voltar aqui para o Flipchart. Então tá aqui. O heredograma nada mais é do que uma forma que a gente tem de representar de forma gráfica as famílias dos nossos galos. Então aqui no heredograma a gente vai usar o quadrado para representar os machos, os galos, né? O redondo, né, a bolinha aqui, o círculo, para representar as galinhas, as fêmeas. Então, durante todo o processo, a gente vai usar ou o quadrado ou a bolinha. Essa linha ligando um quadrado numa bolinha, essa linha reta aqui, significa que esses dois estão em cruzamento. Então, cruzou-se essa galinha com esse galo. Esse é o cruzamento. Ok? Aqui é o cruzamento, porém, aqui nós temos já do cruzamento os filhos, tá? Ou seja, o que resultou dessa cruza foram esses, uma galinha, um galo, né, outra galinha, outro galo. Como a gente lida com uma quantidade grande de filhotes, em vez de a gente representar um galinho, um galo, nós podemos usar de uma forma assim, para abreviar a situação, esse esqueminha, ó, de um cruzamento entre essa galinha e esse galo, nasceram 5 fêmeas e 8 machos, tá? É uma forma de resumir quando não há necessidade de estudar ave por ave. Então eu resumo dessa forma. Quando a bolinha e o quadradinho é cortado por uma linha, significa que este galho e essa galinha foram excluídos, né? Ou seja, foram colocados de lado, e aí por várias razões, né? Por várias razões. Desde ter morrido, como também nós temos excluído essas aves do nosso plantel. Existe aqui uma outra, eu vou colocar aqui, né, um outro símbolo aqui entre o macho e a fêmea. Quando a gente põe duas linhas,
quer dizer que esse cruzamento, esse é um cruzo consanguíneo. Consanguíneo, tá? Ou seja, nós estamos cruzando parentes, tá? Esse é um cruzo, seja pai com filha, seja irmão com irmã. Então, esse é um cruzamento consanguíneo. A gente vai ver que isso facilita bastante a gente entender, né, o que está acontecendo com a genética das nossas aves. Obviamente que se a gente for fazer um heredograma para estudar a genealogia, por exemplo, de uma família de humanos, muitos outros símbolos vão estar incluídos aqui. Por exemplo, um símbolo de gêmeos. Não tem gêmeos em galinha, né? Não tem gêmeos. Então, assim, símbolos de gêmeos, né? Não tem, né? Então, assim, aqui está aquilo que a gente precisa. Nesse cantinho aqui, eu coloquei dois símbolos que são extremamente importantes para nós. Primeiro, este símbolo que está aqui, em que o quadradinho ou a bolinha está toda preenchida, significa que nessas aves as características que nós queremos estão presentes. Tá? Estão presentes. Em outras palavras, vamos dizer assim, eu quero um galo de muita espora. Então a característica está presente nesse galo. Tá? Então por isso que ele está todo aqui, esse galo tem muita espora. Se nós estivéssemos procurando, por exemplo, um galo cuja característica que eu quisesse estudar fosse o método de briga. Então, se eu preenchi o quadradinho todo, significa que este galo tem um método de briga que eu quero. Tá? Ou essa galinha tem um método de briga que eu quero. Acontece, né? Algumas pessoas, por exemplo, querem criar galos suros, por exemplo. Então, se eu tenho um galo suro, sem rabo, ele estaria todo preenchido. Então, o fato de estar aqui, né, ser portador da característica que eu quero, eu tenho que, antes de fazer o heredograma, dizer que característica que eu estou buscando, tá? Que característica que eu estou buscando. Quando só metade do quadradinho ou metade da bolinha está com um preenchimento, isso significa que estes animais, eles não têm a característica, mas são portadores do gene dessa característica. Então, assim, às vezes o galo não dá espora, mas ele é portador do gene que facilita o galo dar espora. O galo, por exemplo, vamos dizer que fica até mais fácil, né? Vamos supor que a característica que eu quero é que o galo seja preto. Então, se está tudo preenchido, ele é preto. Mas muitas vezes um filho de um galo preto não é preto. Então, ele não é preto, então não pode preencher, mas ele é portador do gene preto. Ou seja, ele teve um pai que transferiu para ele essa característica. Só que por uma razão ou outra, essa característica não se manifestou. Ok? Mas ele é um portador disso. Então, os símbolos do heredograma estão aqui, né? Macho, fêmea, o cruzamento consanguíneo com duas linhas. Aqui é dizendo que esse macho e essa fêmea cruzaram e aqui são os filhos. Ou nós podemos resumir assim, em algumas ocasiões isso pode ser feito, né? Nós vamos ver que, principalmente quando eu fecho o cruzamento entre duas famílias, interessa isso, né? Isso aqui me interessa. Ou seja, desse cruzamento eu tive 5 fêmeas e 8 machos.
Tracinho significam que estas aves, tanto fêmea como macho, foram excluídos ou morreram, ou foram excluídos por algum motivo, né? Aqui significa que ele é portador da qualidade que eu quero, que eu estou estudando, e aqui que ele é apenas afetado, tá? Ou seja, ele tem um gene, mas esse gene não se manifestou. Então, eu vou passar, vamos fazer aqui um exemplo de heredograma, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, vamos dizer assim, heredograma, a finalidade. Eu vou usar o que é mais simples aqui, porque fica mais fácil. A finalidade, cor. Ah, quem quer criar galo de cor? Tá? Pode puxar aqui, qual a cor que me interessa? Qual a cor que me interessa? Eu quero galos pretos. Então, eu vou fazer um estudo desses galos pretos. Então, vamos lá. Eu peguei um galo preto. Então, olha bem, se ele já é da forma como eu queria, ele já está com um quadradinho todo preto. E cruzei esse galo com uma galinha preta. Óbvio, né? Se eu quero animais pretos, eu cruzo o preto com preto. Seria o mais fácil, né? Aí vamos estudar a prole desses animais. Olha bem. Eu vou fazer de propósito aqui, tá? Uma galinha, um galo e um galo. Muito bem, o que nasceu desse cruzamento? Nasceu uma galinha preta, nasceu uma outra galinha preta, um galo preto, mas aqui no meio nasceu um galo, vamos dizer assim, branco. Cacilda, o que aconteceu aqui, né? E isso acontece com cor, isso acontece com tipo de briga, né? Eu cruzo um galo que é trancado nas costas, com a galinha trancada nas costas, de repente sai um galo frenteiro. Eu cruzo um galo bom de boca com a galinha bom de boca e sai um galo mastigador, né? Desses que só fica mordendo. Eu cruzo um galo bom de espora com uma galinha, sai 3 bons de fora e um ruim, né? O que está acontecendo aqui? Aí nós vamos voltar lá naquele conceito de dominante e recessivo. Olha bem, toda vez que eu tenho um casal igual, todos os dois são pretos, com filhos diferentes, ou seja, saiu um branco aqui, isso quer dizer para mim que este casal aqui, ele não é homozigoto, ele é heterozigoto, tá? Ele é heterozigoto, ou seja, esse macho é portador de um gene dominante e de um recessivo, e essa fêmea portadora de um gene dominante e um recessivo. Por que eu sei disso? Muito simples. Olha bem,
quais os gametas que esses dois podem produzir. Nós já vimos isso numa aula anterior, né? Nós já vimos isso numa aula anterior, que na hora de produzir gametas, esses genes se separam. Então, o macho vai produzir um gene pequeno e um grande, tá? A fêmea vai produzir um gene pequeno e um grande. E agora? O cruzamento vai dar esse tipo de genes aqui, ó, AA. Esse A com esse A. Esse A do macho, esse A da fêmea. Esse A do macho com esse A da fêmea. Esse A da fêmea com esse A do macho. E aqui, ó, Azinho. 2 Azinhos. Que cor vão ser esses galos? Ou essas aves? Olha bem, onde tem um azão, como o azão é o dominante, a cor vai ser a preta, né? Então, este frango aqui, ele pode ser Azinho, esse pode ser Azinho, esse pode ser Azão, esse com certeza é esse que está aqui, o Azinho. Por isso que apareceu aqui um branco. Estas aves são heterozigóticas. Por que que nos interessa muito isso? Pelo seguinte, né? Vamos pôr na cabeça. O primeiro cruzamento que nós fizermos dos nossos galos, nós temos que ver que proporção vão nascer, né, de aves com a característica dos dois. Este aqui é um típico caso, né? Um quarto dos frangos saíram recessivos. Então, só isso já me diz que esses dois são heterozigóticos. Por quê? Se esse aqui fosse um azão, aqui seria o azão, todos teriam um azão, então todos seriam pretos, né? Então, quando eu cruzo, vamos fazer esse exemplo, né? Ou os dois lá fossem galos, fossem aves, né? Homozigóticas, todos dois teriam o mesmo. Então, todos os filhos seriam homozigóticos, então todos eles seriam negros. Ou na outra, né? Um deles fosse homozigóticos dominantes e o outro fosse heterozigótico. O que aconteceria? Todos eles seriam azão, azinho. Se apenas um é heterozigótico, todos os filhos vão ser portadores da condição que nós estávamos estudando, que é o negro, porque vão aparecer homozigóticos, metade deles homozigóticos dominantes, e metade deles heterozigóticos. Pois bem, mas agora aqui nessa história, olha bem, eu tenho um homozigótico dominante, eu tenho 2 heterozigóticos e tenho um homozigótico recessivo. Qual deles é qual? Esse eu tenho certeza que esse é o recessivo. Esses aqui eu não sei, né? Então, como eu represento eles? Azão, porque eu sei que esse azão tem, e um tracinho embaixo. Então, nós podemos representar assim, azão, um traço. Por quê? Eu não sei se esse é azão, né? Um A daqui, um A grande daqui. Eu não sei se esse é um azão do macho, um azinho da fêmea. Eu não sei se esse aqui é um azão da fêmea ou um azinho do macho. Então, enquanto eu não sei, eu vou representar assim. Então, assim,
de cara a gente já pode fazer que se eu cruzo um galo com uma galinha com determinada, né, com determinadas características, nós já temos que ver o seguinte: os filhos são diferentes do pai? Eles são heterozigóticos. Os filhos são todos iguais aos pais? Vamos supor, preto com preto, todos os filhos pretos? Sim. Então, um deles, que eu não sei qual, um deles é homozigoto. Tá? Um deles é homozigoto. Ok? Então, esse é o primeiro, né, o primeiro debate que a gente tem que fazer a respeito disso. Bom, aí vem aquela pergunta: por que a gente está querendo estudar homozigose, heterozigose, dominância e recessividade? Esses conceitos nós vamos utilizar largamente ao estudar nossas famílias. Como eu disse antes, né, tem que ter um critério, e não é uma coisa assim tão fácil de se fazer, mas se a gente se dedicar, a gente faz numa boa, né? Então, assim, com o primeiro cruzamento, você já tem que pegar os filhos, tá? Por essa questão, quanto mais filhos, melhor fica para a gente identificar quais são os genótipos em jogo, né? Então, obviamente, né, que quanto mais filhos, mais vai me facilitar estudar esses dois indivíduos. Então, aqui agora eu vou pôr assim, olha, 20 fêmeas, 20 machos. Existem animais diferentes aqui? Existem, diferentes do pai? Existem. Então, nós sabemos que eles estão heterozigóticos. Então, aqui agora eu posso fazer uma outra jogada aqui. Desses aqui, né? Desses, eu esqueci que é a bolinha. Desses aqui. Quantos são hetero ou homozigóticos? Quantos? Então vamos supor, são 15 desse jeito e são 5 recessivos. Aqui nós podemos fazer a mesma coisa, né? Quantos, né, são pretos, né? Ou seja, são homozigóticos ou heterozigóticos, e quantos são... Então vamos dizer que aqui dos machos, vamos supor, foi 14 aqui e 6 aqui. Então eu começo a perceber como está se portando aquilo que eu estou estudando na sequência, ou seja, na criação que eu estou fazendo. Vamos dizer, e aqui a gente já tem que pensar, né, na história. Vamos dizer que eu fiz esse cruzamento, eu estava querendo, o que eu estava procurando aqui era galos com pão de boca, né, galos rápidos. E vamos dizer que eu fiz isso e disso, de galinhas, eu não vou estudar muito, mas dos galos eu tive só 2 que atenderam aquele galo. Talvez seja melhor já largar esse casal para lá, né? Porque assim, ele repassa muito pouco para sua prole, né? Tirou 20 machos, só 2 tiveram aquele estilo de briga que eu queria. Talvez eliminar esse casal ou tentar uma outra cruza, mudar a galinha, não sei. Mas esse percentual aqui é muito importante, né? Esse percentual é muito importante. E aqui vale
né? Uma norma que os americanos usam muito, chama better, more, better, less. Ou seja, o que o americano, né, faz com suas criações? Better more, né? Quanto mais, né? Muito mais. Ou seja, é melhor que seja muito. Ou seja, é melhor que você tenha uma quantidade grande de filhos desse casal para você poder estudar. Mas é melhor que você selecione muitos poucos. Tá? É melhor que você seja extremamente rigoroso com o que você está querendo. Ou seja, o frango que vai ficar aqui na sua criação, ele tem que estar alinhado com o que você quer. Tá? A galinha que for ficar na sua criação tem que estar alinhado com o que você quer. Então, frangos e galinhas recessivas estão imediatamente cortados. Aqui, olha bem, interessa muito mais não só a condição de homozigose ou de heterozigose do macho e da fêmea, mas interessa muito mais aqueles que atendem ao que você quer. Então, assim, nós vamos ter que dar continuidade à criação, então nós vamos escolher daqui que seja 1 ou 2, ou no máximo 3, que vão continuar na nossa criação, tá? O resto vai ser todo ele dispensado. Não interessa, ele é bonito, pode ser bonito, mas ele atende ao que você quer? Não. Tem que sair da criação, não pode ficar. Por isso que o americano fala, better more, melhor muito. E logo em seguida, melhor menos, ou seja, melhor que você crie muitos, mas é bem melhor que você selecione muito poucos. Não queira fazer aquela muvuca, né? E aí, tem gente que vai fazendo o seguinte, né? Tem gente que vai fazendo o seguinte, cruza um galo com uma galinha, aí escolhe, já começa errado, escolhe o bonito, né? Eu falei para você, se é para escolher bonito, nós temos umas raças de galinhas lindas mesmo. Tem umas galinhas, então tem umas galinhas japonesas que parece que é um bicho de pelúcia, tem um tupete bonito, colorido, né? Se é para estudar coisa bonita, vamos correr atrás de coisa bonita, né? O galo índio é bonito, mas tem umas galinhas maravilhosas, né? Então, assim, não é nosso objetivo a beleza. Então, já começa a errar, escolhe o bonito, né? Por outro lado, o sujeito tenta salvar o doente. Eu já falei para vocês, pinto doente se exclui da criação. Não tem dó, não tem piedade, dá para os outros. Né? Dá os pintinhos para os outros, dá para brincar, dá para alguém criar, tira do seu terreiro, né? Afasta a doença do seu terreiro, tira. Não tem esse negócio de, eu vou dar remedinho. Eu fico uma birra de sujeito tratando pintinho com remedinho, que vocês não imaginam, porque nunca vai virar um galo de combate, nunca. Pode ter certeza que não vai. Então, adoeceu, tira do seu meio, tira do seu terreiro, leva para longe, leva para outra fazenda, para outro sítio, para outro sei lá para onde, mas tira dali, porque vai empestear o resto, né? Então, a primeira coisa a gente vê fazer isso. Ou então um cara tá fazendo uma criação, aí ele escolhe 2, 3, e solta o resto no terreiro, e vai formando aquela galinhada, que quando você chega no terreiro do sujeito, ele às vezes até fala para você, quer ver que bonito? Joga aquilo, pé da gente coalha de galinha, de galo e de frango, né? Mas de galinha, então nem se fala que é a quantidade de galinha. O que ele está querendo fazer? É para bater? Não, mas vamos supor, eu tenho um terreno muito grande, né? E eu quero criar galinha para comer os ovos. Então cria galinha de postura, faz sua criação de galo, aí compra galinha de postura, você vai ter um aproveitamento muito maior de ovos, tá? Então,
nesse ponto nós temos que ser radical, a gente tem que ter poucas cabeças de galo. Galo custa caro, galinha custa caro, alimentar galo é caro, alimentar galinha é caro, dar remédio nem se fala, né? É um preço absurdo. Então, o que não serve, o que não vai ser usado, deve ser eliminado, tá? Deve ser eliminado. Você pode ir lá, você tem um amigo lá que gosta de galo de briga, dá para ele os franguinhos que você não vai usar, dá as fêmeas para ele usar. Você tem medo de quê? Dele cruzar e tirar coisa boa? Galo bom nasce em terreiro de pobre de qualquer jeito, terreiro de rico também. Galo bom não escolhe lugar. Ah, mas eu vou dar minha raça. Você não tem raça, não. Você tem um filho de um cruzamento. Lá na frente nós vamos ver isso aí sim. Quando a gente tiver a família pronta, aí eu vou aconselhar vocês um pouco diferente. Mas aqui, né, nos primeiros cruzes, dá para os outros. Dá para um é até bom. Tá? Até bom. Porque se você arrumar um galo de cruza bom, né, os filhos, por pior que sejam, não são tão ruins. Então é bom que você melhore, né? O terreiro de uma pessoa que não tem condições financeiras de adquirir aves caras, melhora o terreiro dele, né? Você só tem a ganhar. A gente tem que pensando assim, não vou dar do meu. Melhora o terreiro do cara que você só tem a ganhar, sabe? Você só tem a ganhar. E sem contar uma outra coisa interessante que uma vez um amigo meu falou, e realmente foi verdade, né? Que ele deu, né? Dessa forma, deu para outros. E depois ele percebeu que lá no terreiro daquele cara, o cruzamento entre alguns lá começou a dar uns galos excepcionais. Então, é as armadilhas da genética, né? Então, o que ele fez? Ele correu lá e pegou uns de volta, né? Falou, me empresta isso aí, ou me devolve um só para me cruzar, etc e tal, né? E resolveu estudar o que estava acontecendo. Então, além de tudo, né, ainda serve, né, de paiol para a gente, né, guardando lá alguns galos. Quando eu terminei minha criação, né, por volta de 1999, 2000, por aí, eu espalhei, né, entre amigos que têm fazenda, espalhei alguns frangos e algumas frangas, e justamente aquelas pessoas que queriam ter galo de briga. Bobo eu não fui, né? Espalhei. Eu retornei algumas dessas aves para mim, porque eu as conhecia, mas não mais as originais, porque já dei isso tem 19 anos, né? Mas alguns dessas pessoas mantiveram aquele cruzamento, só aqueles galos lá, né? Eles não tinham nada para fazer, foram só cruzando entre eles mesmo, e ficou aquele negócio, ficou aquela bagunça lá, mas ficou só aquela linhagem lá, né? E foram produzindo. Eu retornei alguns para mim, né? E estou em fase de testes, né? Estou em fase de testes com ele. Obviamente que, como eu estou recomeçando a minha criação, né? Estou em fase de teste, alguns estão até em quarentena, né? Nem entraram ainda dentro do meu criatório, porque nesse ponto a gente tem que ser bem rigoroso. Ave para entrar no criatório, pelo menos aí uns 30 dias fora do ambiente criatório, para ver se não tem doença, para você vermelho-fugar, para você vacinar, e etc e tal, e verificar que realmente a ave está com saúde, para você colocar lá dentro do seu criatório, ok? Então, esses são os primeiros critérios que a gente vai usar. Eu preciso que vocês guardem isso. Quem quiser reforçar esses conceitos, pode procurar na internet. Tem várias aulas de heredograma, se bem que são áreas são aulas assim mais complexas, mais complicadas, muitas delas voltadas para a genética humana, então colocam doenças no meio, o que pode complicar um pouquinho, né? Aqui não, aqui está bem clarinho para vocês. Nós vamos retornar nisso outra vez para poder então estar discutindo isso com mais cuidado. Ok? Então vamos terminar esse vídeo agora e daqui a um tempo eu vou estar fazendo, né? Se ainda der, talvez até hoje, eu ainda vou estar fazendo o primeiro vídeo sobre as famílias, né? Sobre o desenvolvimento das famílias. Ok? Muito obrigado
e estejam sempre aqui.